pessoa ela era mais rica, a festa podia durar tipo uma semana. E aí a galera ficava lá festejando, bebendo, se hospedava. E eles aproveitavam da hospitalidade das pessoas, dos anfitriões, ou seja, dos pais lá, da filha, eu não sei se da esposa ou do marido, eu acho que da esposa, né? Eles recebiam, né? E tinham que hospedar aquela galera toda. Geralmente quando a pessoa era mais pobre era só um par de dias mesmo. Mas a questão toda é que eles tinham que planejar toda essa estrutura para receber as pessoas, né? Enfim, era a cultura da época, movimentava todo mundo da comunidade. E aqui o evangelista ele já mostra pra gente aqui claramente que a mãe de Jesus estava lá. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Então, aí você imagina que, cara, tá aquela galera, tipo, na casa deles. E, na verdade, aqui ele não menciona, a gente vai ver daqui pra frente, mas nem o cara responsável pela festa, que é o anfitrião lá, ele se dá conta de que o vinho acabou. Na verdade, quem é a primeira aqui, pelo que dá a entender, quem nota de fato que o vinho acabou é a Virgem Maria. E a gente já consegue notar uma coisa fantástica a respeito dela. O jeito que ela consegue perceber as coisas que podem estar ocultas, né? Respondeu-lhe Jesus. Ela disse, falou para Jesus, eles não têm vinho, né? Um gesto de intercessão. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Então assim, ele chegou e disse assim, cara, o que isso tem a ver com a gente, né? O que a gente pode fazer a respeito? Porque nós somos convidados. A gente, não é culpa nossa e tal. Mas essa resposta de Jesus, que pode parecer pra gente até um pouco desaforada, porque ele chama a mãe dele de mulher. Se vocês prestaram atenção na palestra nas palestras anteriores do Rafael, já deu para perceber que toda vez que Jesus fala de um jeito um pouco diferente com as pessoas, chama de homem, mulher, na verdade está implícito ali uma situação muito profunda. Tem um motivo muito profundo por ele estar falando isso. E a gente vai tentar desvendar isso aqui. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Gente, essa é a última palavra de Maria em todo o Evangelho, em todos os relatos. Não tem mais. Ela falou em vários momentos, mas nesse episódio aqui, ela não fala mais. E aí, assim, é a última palavra que nós temos dela, é justamente para a gente obedecer ao seu filho. Então, assim, é quase como se o Jesus ainda tivesse não querendo fazer aquilo, né, e tal. Mas ela vai lá e coloca ele já no circuito ali para fazer alguma coisa, tomar alguma providência. Seguindo. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes, que é justamente esse cara que eu comentei antes que não tinha reparado. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, guardaste o vinho melhor até embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, gente,
basicamente, tem muitas coisas aqui, cada trecho você consegue destrinchar alguma coisa nova. O que acontece nessa questão das talhas, e que sempre me chama a atenção desde que eu ouço as homilias sobre esse assunto, é que é o seguinte: eu não sei se vocês têm noção do que é uma talha dessas. Geralmente, assim, antigamente eles guardavam água nesses potes assim, de cerâmica, só que era grandão, assim, era quase o tamanho de uma pessoa mesmo. Assim. Um negócio meio. Ele tinha até um formatinho assim, eu não sei se. Não, na verdade esse formato não foi, mas enfim. É uma talha bem grande. Mas enfim. E fala aqui na Bíblia que cada medida é uns 40 litros, então 2 a 3 a 80, 120 litros. Gigantesco, né? Ou seja, devia ter muita gente lá. E aí, assim, eu acho interessante dessas talhas serem mais ou menos do tamanho de uma pessoa. Porque o que está escrito aqui, através desse episódio, é o seguinte, gente. Jesus, quando ele transforma essa água em vinho, o vinho para você, pra gente, o que significa? Vinho é uma bebida que você bebe. As pessoas elas costumam beber bebidas alcoólicas porque elas se sentem até mais descontraídas. Claro que o excesso nunca faz bem para ninguém, mas ele dá uma certa alegria quando você bebe, assim, ajuda na festa. E quando Maria nota isso, que essa realidade de notar que as pessoas não têm mais vinho, o significado mais profundo disso é a Maria, com o olhar de mãe, nos conhecendo profundamente como só ela conhece, sabe identificar na gente as necessidades que muitas vezes nós sequer sabemos que temos. Ela sabe olhar pra gente e saber exatamente daquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente nem sequer sabe do que a gente precisa. Por isso que é tão importante nós termos uma relação de intimidade com Nossa Senhora. Porque por meio dessa relação, a gente consegue pedir que ela nos conduza, ou pelo menos nos dê as graças que nós realmente precisamos. A gente muitas vezes vai pedir a Deus na oração, tentando se aproximar na intimidade, mas a gente perde tempo pedindo coisas que ou são muito supérfluas ou que a gente não precisa. Como eu disse, nem mesmo o mestre Sala aqui, o cara, ele percebeu. E quando ela pede isso a Jesus, ela está exercendo a função dela, o papel dela como intercessor. Quando Jesus, então, se encontra naquela situação que ele tem que fazer alguma coisa, e ele vai lá e pede para os caras encherem as talhas de água, basicamente o que está acontecendo aqui é que ele está pedindo também a nossa colaboração. Ele quer, Deus, no final das contas, ele não precisa da gente para nada, assim, porque Deus é Deus no final das contas. Mas ele deseja a nossa participação, porque ele quer que nós enxerguemos também, participemos também da sua glória. Então, ele pede para esses criados, para esses serventes encherem de água. E é interessante como a água, ela é justamente aquilo que tem, eu acho que tem uma relação, um certo tom assim de pureza, sabe? Da gente se ir lá, buscar se revestir de uma certa pureza para se aproximar de novo de Jesus e se apresentar de novo de Jesus de maneira clara, transparente, tipo água, e sem eu diria assim, sem deixar a gente, sem esconder as coisas da gente, sabe? E aí, eu acho que é assim que Jesus quer que a gente se apresente para Ele no final das contas. E Ele tem esse milagre, Ele pode e quer realizar esse milagre nas nossas vidas, de transformar tudo aquilo que é banal pra gente, tudo aquilo que é sem gosto, assim, simples, aquilo que já está um tédio na nossa vida, que às vezes é uma coisa assim que não tem graça nenhuma, e uma coisa muito
viva, em trazer vida de novo. Porque às vezes a gente se perde e fica que nem o Frei aqui descreveu na palestra passada. A gente se perde e a nossa vida fica um simulacro de vida, assim, sabe? Tipo, fica uma coisa totalmente vazia. Então, assim, eu entendo, assim, esse milagre de transformar água em vinho nisso, assim, de você realmente transcender e ir além do ordinário. E tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. Levaram, logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham muito. Eles sabiam de onde vinha a água. Gente, Nossa Senhora, ela está aqui para ser a nossa intercessora nesse processo, em transformar tudo, em renovar tudo. E uma das coisas que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, principalmente como católicos, é esse papel dela. Deus quis passar a maternidade de Nossa Senhora para nós. Da mesma forma que nós somos vistos como filhos de Deus por meio do batismo, isso por si só eu acho que é uma coisa muito bacana, porque quando Jesus foi batizado, não sei se vocês lembram, ele não precisava ser batizado, porque ele já era Deus. Mas ele tem o trabalho de descer até o rio, ele chega lá, é batizado por João Batista. Até o João Batista foi espantado. Mas ele sai e ele recebe aquela mensagem. Até hoje, no rito de batismo, toda vez que um padre vai batizar uma criança, ele coloca a mão na água. Porque fazendo esse gesto, esse ato, é como se Cristo estivesse tocando naquela água de novo e aquela água se torna a água do Jordão, a mesma água. E na verdade, quem recebe a filiação divina é você, da mesma forma, do mesmo jeito, igualzinho que ele recebeu naquele dia do batismo de João Batista. Então todos nós recebemos essa graça. Todos nós temos esse presente, essa filiação divina. E é uma coisa muito concreta. É impressionante quando chega nas raízes das coisas e você entende quão concreto que é essas coisas que estão dizendo. Tipo, muitas vezes eu olhava assim para, você é filho de Deus, tá, beleza, bonito ouvir isso, mas não, né? Mas pior que é mesmo, fisicamente você é, porque você tá, realmente é o que o Frei falou. Esse livro aqui, a Bíblia, ela é um livro sobre nós, é um livro sobre você. E a gente tem que se colocar nessa história. Então, assim, nós recebemos esse batismo e também nós recebemos a filiação, a graça de sermos filhos de Nossa Senhora. Desde o momento que Jesus na cruz passa essa maternidade de Nossa Senhora para toda a humanidade. E ela continua a exercer esse papel de intercessora, né? Desde aqui das bodas até lá. No momento em que Jesus dá essa resposta para Maria, mulher, né, isso compete a nós, também é um momento muito chave, assim, porque é uma resposta interessante. Os dois meio que sabem o que está prestes a acontecer, porque se ele começar a manifestar quem ele realmente é, já começa o caminho para o Calvário a partir daí. E Nossa Senhora, mesmo assim, por meio da intercessão dela, ela quase que, como que adianta esse processo? Ela quase que autoriza esse processo, assim, tipo, ela sabe, mas ela deixa o filho dela começar esse processo. Então, eu queria que a gente fizesse um propósito ainda maior de nos aproximarmos da Virgem Santíssima, entendendo agora que ela busca sempre interceder por nós, né? E
e nos apresentarmos ainda mais agora nessa vigília que está chegando. Dessa maneira cristalina, clara, sem segredos, que é a forma com que Jesus nos ordena. Ela vem e diz pra gente agora, é a última coisa que ela está dizendo. Ela diz, faça tudo o que Ele vos disser. E o que Ele nos diz é, encontre quem você é, como você está agora, e ofereça isso no altar. Nós saímos com um dever de casa de tentar descobrir como que a gente, quais são as as coisas que estão nos levando aí pro cemitério, né? As coisas que estão nos matando. Eu acho que essa vai ser mais uma oportunidade da gente descobrir essas impurezas. Porque toda vez que você enche de novo esse talho de água, essas impurezas elas podem vir para a superfície, né? E aí a gente consegue. Essa água é a água que corre do peito de Jesus. Nós podemos pedir ela por meio do Espírito Santo. Do mesmo jeito que nós fizemos ontem. A água da verdade, a água que nos lava. E acho que é isso que eu tinha para dizer. Então, queria convidar vocês a fecharem os olhos um pouco, se colocar diante do ambiente santíssimo mais uma vez.